amiga, a oportunidade para, uma vez mais, trazer e partilhar convosco algumas reflexões sobre a nossa doutrina. E hoje cabe o respeito e a tolerância, que eu penso que é uma crise de valores muito grande que na sociedade moderna se está a perder. Não é necessário que seja o respeito de beijar a mão, como está ali naquela fotografia superior, mas fundamentalmente o respeito pelo outro e a tolerância por aquilo que nós também gostaríamos que nos fizessem. Não vou projetar hoje, tem algumas referências bibliográficas que eu vos vou falando à medida que eles forem aparecendo. A definição de respeito é o sentimento que impede uma pessoa de tratar mal alguém, de ser mal criada ou de agir com falta de consideração na maneira como se comporta com os outros. É ainda um sentimento de consideração àquelas pessoas ou coisas dignas de nossa veneração e gratidão, como os nossos pais, os mais velhos, às coisas sagradas, aos sentimentos das outras pessoas, etc. É um sentimento que faz com que alguém não diga ofensas ou insultos a outrem. É uma boa maneira de sermos bons. É uma forma própria de cuidar dos outros, de nós próprios e do mundo. O respeito pessoal, o respeito por nós próprios, é o mais valioso tesouro que possuímos. É a nossa dignidade pessoal. Não é lícito sacrificá-la por nada ou por ninguém. Somente optando pelo autorrespeito é que conseguimos o respeito alheio. O respeito demonstra um sentimento positivo de estima por uma pessoa ou para com uma entidade, uma nação, uma religião, o que seja. E também ações específicas e suas condutas representativas daquela estima. O respeito pelos colegas, por exemplo, é uma coisa que se conquista, que vem com o tempo. Se você quiser ser respeitado, também é necessário respeitar os outros, independentemente das atitudes, da sua etnia ou da sua classe social. O respeito pelos nossos professores e pelos nossos pais. Infelizmente, hoje em dia, são poucas as crianças que obedecem ou respeitam os professores e os pais. Os filhos devem ter a obrigação de ajudar no serviço do lar, ajudar a preparar os alimentos, nas compras, lavar a louça, arrumar a casa, etc. Depois temos a tolerância, que é uma atitude de respeito aos pontos de vista dos outros e de compreensão para com suas eventuais fraquezas. Como pergunta inicial, eu coloco esta interrogação. Tratamos o próximo da mesma forma que gostaríamos de ser tratados? Somos severos para com os outros e indulgentes para conosco? Ou, ao contrário, severos para conosco e indulgentes para com os outros? Que tipo de subsídio o Espiritismo nos oferece para uma melhor interpretação do tema? A intolerância religiosa foi no processo histórico a maior causadora das guerras entre nações. A Reforma e a Contra-Reforma deram início à tolerância, embora não de forma absoluta. O homem, quando se associa, entra em contacto com mentes que pensam de forma diferente da sua. Nessa divergência deve praticar-se a tolerância, ou seja, o respeito para com o pensamento do outro. Entre os vícios e as virtudes, a virtude é a potência de um ato, é a atualização do que já existe no âmago do ser. E como nos dizia Aristóteles, a virtude deve ficar no meio, ou seja, nem se exceder por cima nem para baixo. O excesso de humildade pode transformar-se em orgulho e o excesso de orgulho pode transformar-se em humildade. Por exemplo, Paulo de Tarso, depois da queda em Damasco, de orgulhoso combatente do Cristo, tornou-se o seu mais humilde servidor. Então, podemos abordar a tolerância sob 2 pontos de vista: a falsa tolerância e a verdadeira tolerância. Na falsa, o ceticismo subestima todas as divergências doutrinais, porque parte do princípio de que é impossível aproximar-se da verdade.
Na verdadeira tolerância, ela é humilde, mas é convicta. Respeita as ideias e condutas dos demais, sem desprezá-las, mas também sem minimizar as diferenças, porque sabe que é a contradição que leva ao bem comum e à evolução. Ela é uma virtude difícil. O dilema dos limites da virtude da tolerância podem resumir-se basicamente em dois princípios. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti e também não deixes que te façam o que não farias a outrem. O comodismo que norteia os nossos passos é um grande obstáculo para o não cumprimento desta virtude. Pergunta: até que ponto devemos suportar as injúrias e violências, os agravos e os desatinos do nosso próximo? Qual é o limite? A isso responde-nos Immanuel Kant, o filósofo alemão, e diz-nos que o respeito é o único sentimento comparável com o dever moral. Ele procede da vontade. Na sua fundamentação da metafísica dos costumes, define-o como a consciência da imediata determinação da vontade pela lei, ou seja, como a apreensão subjetiva da lei. E depois vem a lei áurea, que já existe antes de Jesus. Os gregos, os persas, os chineses, os egípcios, os hebreus e os romanos mudavam as palavras, mas o sentido era não fazer ao próximo o que não desejar receber dele. Com Jesus, a regra áurea solidificou-se plenamente, pois o Mestre não só a ensinou, como a exemplificou em plenitude de trabalho, abnegação e amor, diz-nos Chico Xavier. Devemos não somente respeitar, como também suportar a Deus, o próximo e a nós mesmos. Suportar a nós mesmos deve vir em primeiro lugar, porque não há peso mais pesado do que o nosso próprio peso. A tolerância é passiva, o respeito é ativo. A tolerância obriga-nos a respeitar a regra do ouro, não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem a nós. Evitar mal aos outros é uma atitude meramente passiva. O respeito, pelo contrário, carrega uma polaridade ativa, amar ao próximo como a nós mesmos. A justiça, o amor e a caridade, essas leis, ajudam a compreender a tolerância. A justiça, que é cega e fria, deve ser complementada pelo amor e pela caridade, no sentido do ser humano conviver pacificamente com o seu próximo. Observa alguém sem recursos financeiros, jogado ao sofrimento. Há justiça divina, porque nada acontece por acaso. Mas o amor e a caridade dos semelhantes podem mitigar a sua sede e a sua fome. Cristo é a chave máxima da tolerância. A base da tolerância está calcada com Jesus. Ele nos ensinou como amar o próximo. Deu-nos o exemplo, renunciando a si mesmo em favor da humanidade. Em suas preleções, dizia que deveríamos ser severos para connosco mesmos e indulgentes para com o próximo. O respeito ao próximo é, acima de tudo, não lhe ser indiferente. O sábio pode colocar-se no lugar do ignorante, mas falta algo ao ignorante para se colocar no lugar do sábio. No Espiritismo, não há trabalho mais ou menos importante, porque todos concorrem para a divulgação dos seus princípios doutrinários. Respeitar aquele que escolheu se dedicar aos animais, aquele que escolheu dedicar-se ao trabalho da assistência social, aquele que escolheu transmitir os ensinamentos doutrinários, faz parte do respeito ao próximo. E vamos ao Livro dos Espíritos na questão 877. E Kardec pergunta: a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? E vejam a resposta da espiritualidade superior. Sim. E a primeira de todas é de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias e é isso que faz a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Vejam a oportunidade, no tempo de guerra, desta questão de mais de 150 anos.
Respeitar os direitos de um semelhante significa agir com justiça e honestidade, porque esse sentimento de consideração necessariamente se expressa através de atitudes de honra à sua pessoa, às suas possibilidades e escolhas, às suas crenças e convicções, bem como aos limites que ele mesmo estabeleceu na sua relação conosco. O respeito é o direito básico de todo o indivíduo. Todas as criaturas deveriam ser dignas de manifestações de honradez e consideração, por mais miseráveis, ridículas e abjetas que possam ser, pelo simples facto de serem seres humanos. Em todo e qualquer indivíduo existem os mesmos anseios e as mesmas necessidades, a mesma essência espiritual que cada um de nós carrega. Voltamos ao Livro dos Espíritos, na pergunta 839. Pergunta Kardec: é repreensível escandalizar, ou seja, ofender, indignar na sua crença aquele que não pensa como nós? E a resposta vem: é faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar. É repreensível, portanto. E na pergunta seguinte, 841, pergunta Kardec: deve-se, em respeito à liberdade de pensar, deixar-se propagar em doutrinas perniciosas ou pode-se, sem insultar essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam por falsos princípios? E vejam a resposta da espiritualidade. Certamente se pode, e mesmo se deve. Mas ensinar a exemplo de Jesus pela suavidade e persuasão e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há alguma coisa que seja permitido se impor, é o bem e a fraternidade. Mas não queremos que o meio de os fazer admitir seja o de agir com violência. A convicção não se impõe. O Espírito Maria Nunes define assim o respeito que devemos aos outros. Respeitar é valorizar o companheiro, é ouvi-lo com atenção nas suas ideias, tirando dela algo que nos possa ser útil. Respeitar é não querer se sobressair por vaidade. Respeitar é não desdenhar das qualidades alheias e não falar do outrem, nem frente a frente, nem na ausência. Respeitar é dignificar a amizade em todas as horas e minutos, mostrando que já entendemos o porquê somos muitos, compreendendo que cada criatura tem alguma coisa para dar. Não te sirvas da sua sabedoria para humilhar ninguém. Respeita a opinião de todos, dando também a tua, claro, quando solicitada, sem opressão e vexame para com os outros. Um coração bem formado sabe o que deve dizer e como proceder em quaisquer condições. No seu diálogo com Cristo, o discípulo Filipe perguntou-lhe: Jesus, podes ajudar-nos principalmente hoje a entender o que deve ser o respeito aos outros? Senhor, encontro-me assustado, pensando no que devo fazer para entender e praticar o que chamas de amor ao próximo, perguntou-lhe Filipe. E Jesus respondeu-lhe: meu filho, o apreço que devemos ter às pessoas, em certo ponto até aos animais, exige de nós muita acuidade, muito senso espiritual, cabendo dentro da máxima que sempre repetimos: não fazer aos outros aquilo que não queremos que eles façam connosco. Coloca-te no lugar daqueles que esperam o teu respeito, que logo saberás como deves agir para com eles. Nem sempre os conceitos da vida que abraçamos são certos para os nossos semelhantes. O acatamento às pessoas é a distinção de alma nobre. Mas saber como respeitar é a inspiração da caridade integrada no amor. Não queiras impor, a quem quer que seja, o teu ponto de vista. Não deves forçar as consciências a título da vontade de Deus. Isto é uma mensagem para nós espíritas. E muitos de nós ainda gostamos de querer obrigar os outros a pensar como nós. Não devemos fazer isso. Se queres entrar nos corações alheios para levar a boa nova do reino de Deus, isso nos dá muita alegria. No entanto, Filipe espera que os corações abram as portas dos sentimentos, disse-nos Jesus. O fruto verde dificilmente tem sabor e, acima de tudo, é nosso dever respeitar o ambiente alheio.
Emmanuel também nos fala sobre o respeito e diz que não nos devemos esquecer de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Com respeito mútuo, diz-nos Chico Xavier, possamos vencer todas as barreiras e amar. O amor deve ser conservado entre nós. Amar sem esperar nada em recompensa. E continua Chico Xavier, quando olho para uma pessoa, não estou olhando para a sua condição sexual. Estou olhando para alguém que me cabe respeitar, seja qual for a sua opção em matéria de sexo. Pensar no outro é uma forma de ser educado. Gentileza gera gentileza. O respeito racial é fundamental numa sociedade. Nenhuma pessoa deve ser julgada pela cor da sua pele, pelas roupas que veste ou pelo dinheiro que tem. Deve ser julgada pelo conteúdo e não pela embalagem. No respeito às diferenças, muito se fala sobre a igualdade de direitos e a igualdade social. Deveríamos ter os mesmos direitos à saúde, à educação, à alimentação e cultura. No entanto, esquecemos do respeito pelas diferenças em relação aos outros. E, em conclusão, o Espiritismo, entendido como ciência, filosofia e religião, é o que mais subsídios nos dá para respeitar as crenças e os comportamentos do nosso próximo. Quanto mais o ser humano sabe, melhor compreende os comportamentos humanos, desarmando-se de ideias pré-concebidas, da censura sistemática, dos prejuízos das raças, de castas, das crenças e de grupos. Por último, o respeito não tem preço. Muito obrigado pelo respeito e caridade que tiveram de me ouvir e que Jesus nos abençoe a todos.